Olá! Nossa mensagem de hoje vem de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13, e diz: Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês, quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Esse texto ele fala muito profundamente sobre dinheiro, sobre divisão de dinheiro e principalmente sobre você ajudar quem necessita com o seu dinheiro. E é curioso porque assim, o brasileiro, o povo brasileiro, a gente tem algumas características que são diferentes de outros povos. E uma dessas características do brasileiro, eu sou professor de línguas, então a gente explora, né, como que uma cultura é em comparação com a nossa. E uma das coisas que eu pude notar com o passar dos anos é que o brasileiro, ele tem um uma síndrome de vira-lata, né? Uma coisa que ele sempre precisa pagar de coitadinho. Você, vendo isso, talvez pense assim: mas eu realmente sou um coitadinho. Eu realmente não tenho nada. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Esse conceito do brasileiro, né, de que ele sempre é a pessoa mais necessitada, além de ser uma mentira, é uma mentira que a gente gosta de ficar repetindo porque faz a gente parecer humilde. Isso é uma coisa cultural. Por exemplo, tem países que quando você vai num lugar e você pergunta um preço, o cara te fala o preço, mas aquele não é o preço real, porque a cultura do lugar é você negociar, é você brigar pelo preço, para ele abaixar o preço, né? No Brasil não. No Brasil a gente tem uma cultura de que todo mundo tem que dizer que é menos. Tem que dizer que é pouco. E a gente tem essa confusão de achar que isso é humildade. Que a pessoa que tem milhões de reais sair na época da eleição e tomar um caldo de cana e comer um pastel, uma coxinha, a gente olha e fala: ai, olha só, ele é milionário, mas ele é que nem a gente. Agora, você pode estar pensando, nossa, mas é verdade, político faz isso e é tudo um bando de falso, né? Mas você já parou para pensar no porquê que o político faz isso? O político faz isso porque funciona. Não é possível que não funcione. Se não desse, não adiantasse de nada, eles já teriam parado de fazer isso. Marketing, propaganda, eles investigam e veem o que, que dá certo e o que, que não dá. E eles investem nisso. Então, é curioso que o brasileiro tem essa coisa de que você tem que sempre parecer que você é do povo. Se você tiver dinheiro, você tem que dizer que não tem. Eu já vi até muitos comediantes estrangeiros que moram no Brasil e eles falam isso, né? Que o brasileiro ele sempre se faz de coitado. Que ele sempre fala: não, eu sou pobre, sou pobre. Tipo, mas e esse carro? Não, esse carro aí eu tô parcelando, mas eu sou pobre, eu sou muito pobre. Mas você tem casa própria, cara. Tem muita gente que não tem onde morar. Não, mas foi muito difícil, foi muito suado. Eu sou pobre, eu sou pobre. E é curioso como o brasileiro tem vergonha, parece, tem dificuldade de admitir quando ele talvez não é pobre. É uma vergonha no Brasil, parece você chegar e falar assim: eu tenho condições, graças a Deus eu sinto que eu já estive muito pior. Você vê, até para falar, né, que você tem condições, você tem que contar toda uma história de humildade para dizer, olha, eu tenho condições hoje, mas não foi sempre assim, né? E isso não é só com pessoas da internet aí que ficam às vezes muito famosas e ricas, né, em pouquíssimo tempo, mas a impressão que dá é que a vida inteira eles têm que ficar lembrando, olha, mas olha o lugar de onde eu vim, tá bom? Eu não nasci rico não, porque é o máximo que eles podem para tentar tirar essa máscara de vilão, porque ele é rico, ele é vilão. Ele é vilão porque ele não me dá o dinheiro dele, porque se ele tem dinheiro ele deveria dar para mim porque eu sou pobre, eu preciso mais do que ele.
É muito estranho o jeito que nós brasileiros pensamos. Quando a gente analisa assim desse jeito, é muito estranho. E o que que isso tem a ver, e tem tudo a ver com esse texto de Coríntios que a gente está lendo, que fala que nós devemos ajudar as pessoas e que nós devemos, como diz aqui, buscar a igualdade e ajudar aquelas pessoas que não têm a ter. E isso era uma coisa muito comum ali no começo da igreja, onde os irmãos dividiam as coisas entre si, eles ajudavam uns aos outros, mesmo sem ninguém obrigar eles a fazerem isso. O que a gente está vendo aqui, essa direção, né, da parte de Deus falando para o povo fazer isso, é porque talvez, né, na cidade de Corinto, né, na grande cidade de Corinto, talvez isso já não fosse tão comum, porque o pessoal lá já era um pouco mais próspero, né? E às vezes com a prosperidade, além de mais dinheiro, vem mais mesquinharia. Porque se você acha que quando uma pessoa tem mais dinheiro, ela contribui mais, você está muito enganado. Tem gente que tem pouco e contribui. Tem gente que tem muito e tem a mão mais firme e fechada do que uma rocha. É inacreditável. Ah, é por isso que o rico é vilão. Não. Porque tem ricos, tem pessoas que têm mais e que ajudam aqueles que têm menos. Não é à toa que de vez em quando a gente vê algumas das pessoas mais ricas do mundo pegando uma parte da fortuna deles e investindo em alguma obra, alguma causa social, porque eles chegaram num ponto que eles olharam e falaram: eu não tenho o que fazer com esse dinheiro, ali tem gente precisando, sei lá, Deus tocou no coração da pessoa, vou fazer algo de bom com isso. E que bom que isso acontece. Mas você entende que esse texto não está falando com o bilionário só. Está falando comigo. Está falando com você. Tá falando com essas crianças que estão gritando aqui, meus vizinhos. Tá falando com a gente. Esse texto que diz que nós temos que ajudar aqueles que estão passando necessidade, temos que ajudar aqueles que têm menos do que nós. Esse texto ele nos fala sobre realmente estender a mão e ajudar aqueles que estão no chão, que estão mais caídos do que a gente. Porque aquela pessoa que tem menos dinheiro que eu, ela não é menos trabalhadora do que eu. Porque, às vezes, os empregos mais cansativos e mais pesados são alguns dos que pagam menos. E alguns empregos que, às vezes, precisa de faculdade, precisa disso, precisa daquilo, são empregos que exigem muito menos, não exige cansaço, não exige tanto esforço, mas é só por ser mais raro, por ser um pouco mais difícil de achar alguém que faz aquilo, a pessoa ganha muito mais. Ela vai fazer o quê? Não, se o cara ali no chão quer ganhar o que eu ganho, ele que largue a vida de mendigo dele. Ele que gaste 200 mil reais fazendo uma faculdade de medicina por 6 anos, e ele que faça estágio, e ele que pague os livros, e ele que pague tudo isso, e depois ele vai ter o que eu tenho se talvez algum dia alguém der um emprego para ele depois ele fazer tudo isso. Você entende que é muita hipocrisia falar isso? É muito absurdo você achar que existe justiça na sociedade. Entenda isso, não existe. Aquela pessoa, e eu estou usando essa imagem de pessoa no chão, como se você estivesse de pé, meio que dizendo assim, olha, ali está o necessitado, né? E o bom samaritano está passando na estrada ao lado dele, meio que como isso, né? Ali tem uma pessoa necessitada, precisando de ajuda. E você tem como ajudar ele, mas assim como na história do bom samaritano, né? Passa direto. Talvez, porque fala, não vou me envolver, como falava o Kiko, né? Não quero me envolver com aquela gentalha. Talvez por qualquer outra desculpa, ou talvez pela desculpa favorita dos brasileiros, que é por isso que eu comecei falando sobre isso nesse vídeo, a desculpa do eu não tenho dinheiro para ajudar ele. Eu adoraria poder ajudar ele. Nossa, como eu vejo gente que fala, não, aquele cara, aquela mulher, eles ficaram famosos, eles ficaram ricos, mas eles ainda moram na mesma comunidade. Legal. Não tinha obrigação, mas legal que eles continuam morando lá, ajudam as pessoas em volta, né? Muito lindo! Mas aí você tem um dinheirinho na mão e pode ajudar aquela pessoa. E você escolhe não ajudar
Por quê? Porque você fala, mas se eu fosse aquele rico lá, aí eu ajudaria. Mas eu não posso. Eu não posso porque eu tenho pouco. Vai fazer muita falta. Nossa, como vai fazer falta. As pessoas não têm noção de como a gente gasta dinheiro fácil, de como a gente gasta dinheiro errado. E às vezes a gente fica sendo miserável com R$ 2, R$ 5, R$ 1 que seja. E gasta 20, 30, 40, 50 com algo completamente inútil que não faz a menor diferença na vida da gente. Mas como aqueles R$ 2 ou R$ 3 ia para outra pessoa, aí a gente começa a colocar um monte de barreira, começa a colocar um monte de dificuldade. É só se eu tivesse muita condição. E para gastar naquela besteira que é para mim, opa, eu tenho condição. Poxa, mas você entende que com esse dinheiro você podia ajudar aquela pessoa e ela ia ter o que comer. Mas eu também tenho fome. Eu sei, mas você tem comida em casa. Ela não tem. E você não está gastando esse dinheiro com comida, você está gastando com uma outra coisa. Que não é comida, ou que é uma comida extremamente cara, sendo que você podia comer da outra. Você entende? A gente podia não dar desculpa e ajudar a pessoa. Mas, eu sou brasileiro, eu sou um brasileirinho, eu sou coitadinho de mim. Somos todos coitados, todos pobres coitados. E esse texto que a gente leu, ele termina com outro versículo falando, olha, aqueles, como dizem as escrituras, aqueles que muito recolheu, não sobrou nada. E aqueles que recolheram só um pouquinho, nada faltou. De uma maneira dizendo, olha, Deus abençoa, Deus recompensa, Deus multiplica aquilo que você que tem pouco, mesmo assim, mesmo tendo pouco, Deus te ajuda, Deus multiplica. Quando você é uma pessoa que compartilha, quando você é uma pessoa que abençoa, quando você é uma pessoa que ajuda o necessitado, ajuda o próximo, Deus não deixa as coisas faltarem na sua casa. Deus não vai deixar faltar na sua vida. Mas se eu der para essa pessoa que está precisando muito, eu vou ficar sem a minha coxinha. Talvez seja melhor ficar sem essa coxinha. Vai para casa e come o que tem na sua casa. Porque você tem essa opção, aquela pessoa não tem e ela precisa muito. E como diz, hoje você tem, ela está passando necessidade. Ajude ela. Quem sabe um dia talvez você vai precisar e alguém também vai te ajudar. A gente não quer, ficar nesse círculo. Eu não quero que um dia eu precise. Mas saiba que quando nós estamos fazendo isso, ajudando o necessitado, nós estamos obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele, cumprindo o mandamento de Deus e ainda dando um bom exemplo até para aqueles que talvez nem conheçam a Deus ainda. Talvez essa pessoa vai sentir e vai conhecer o amor de Deus naquela ação, naquele momento em que você abriu a mão, abriu o coração e contribuiu e ajudou aquela pessoa, mesmo sem ter obrigação nenhuma. Se você quiser não ajudar ninguém, se você quiser continuar dando desculpa, se eu der dinheiro para ela, ela vai gastar nisso. É melhor eu não dar nada, porque se eu der, eu vou ajudar o vício dessa pessoa. Você pode continuar dando toda a desculpa que você quiser. Mas lembre-se que Jesus conta aquela história do bom samaritano e ele fala que tinha lá o religioso que ele passou direto e não ajudou nada. E aí tinha o samaritano, que era a pessoa que ninguém dava nada por ele, ninguém gostava dele e ele sim ajudou o necessitado. E aí Jesus vai e fala, façam o mesmo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Fazer o mesmo. Ajudar quem precisa. É isso, é só isso, é simples. Que você possa ir e fazer o mesmo. Então, bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima e tchau, tchau.